A misteriosa cidade de Machu Picchu está desabitada. Permanece vazia há quase meio milênio. Começamos a vislumbrar em seu interior o contorno de uma porta. E estamos falando da possibilidade final de recuperar o poder que Pachacuti possuía. Há algo enterrado sob Machu Picchu que nunca deveria ter sido encontrado. Nem por turistas, nem por historiadores, nem por ninguém. Por 500 anos permaneceu oculto sob os terraços, sob os templos, sob as vistas de cartão postal que milhões fotografam todos os anos e ninguém fazia ideia. Então, entre 2023 e 2025, 3 equipes distintas de cientistas, utilizando extração de DNA, escaneamento a laser e imagens de satélite, acidentalmente desencadearam uma descoberta que reescreveu tudo o que pensávamos saber sobre este lugar. O que encontraram sob a superfície não era apenas mais antigo ou maior do que o esperado. Era algo que não deveria existir. Eis o que torna essa história perigosa. Poucas semanas após a divulgação das descobertas, o governo peruano tomou uma atitude sem sentido. A menos que o que está enterrado sob Machu Picchu valha mais a pena ser escondido do que compreendido, esta é a descoberta que ninguém previu e ninguém estava preparado para o que aconteceu em seguida. Os ossos que mudaram tudo. Para entender o que está enterrado sob Machu Picchu, precisamos voltar 1 ano a um laboratório de genética em Yale, onde a bioarqueóloga doutora Lucy Salazar acabara de receber resultados que a fizeram ligar para um colega às 2 horas da manhã. Durante meses, Salazar e o geneticista Dr. Richard Berger lideraram um esforço para extrair e sequenciar o DNA de 34 indivíduos enterrados dentro das muralhas de Machu Picchu. Não se tratava de ossos encontrados aleatoriamente em meio aos escombros, mas sim de sepulturas cuidadosamente planejadas, posicionadas em locais estratégicos por toda a cidadela ao longo dos séculos. O estudo deveria ser simples, um censo genético que confirmaria o que a maioria dos estudiosos acreditava que Machu Picchu era uma propriedade real do imperador Inca Pachacuti, um refúgio nas nuvens para o homem mais poderoso da América do Sul. Quando os conquistadores espanhóis invadiram o Império Inca em 1532, eles contavam com um pequeno exército de apenas 130 soldados de infantaria e 40 de cavalaria. Mas eis que os dados não corroboravam essa hipótese. Os perfis de DNA desses 34 indivíduos não correspondiam aos padrões populacionais das terras altas incas. Nem de perto. A diversidade genética era impressionante. Pessoas de origens étnicas completamente diferentes. Regiões diferentes, grupos linguísticos diferentes, todas enterradas juntas em um só lugar. Algumas carregavam marcadores de populações costeiras a centenas de quilômetros a oeste. Outras remontavam a grupos muito mais ao norte. O Dr. Berger descreveu posteriormente as descobertas como algo totalmente diferente de tudo o que haviam previsto. A imagem que se formava em suas telas não se parecia em nada com o retiro real. Era algo completamente diferente. Algo muito mais complexo e muito mais deliberado do que qualquer um poderia imaginar. E então Salazar encontrou as 6 mulheres. 6 restos mortais femininos enterrados entre os outros carregavam DNA que remontava não aos Andes, mas à floresta amazônica. Pessoas da selva de planície encontradas a 2.440 metros de altitude nas nuvens em um local supostamente reservado para a realeza inca. Preciso que você imagine a distância. A bacia amazônica e Machu Picchu são separadas por uma das maiores distâncias geográficas do planeta. Começa-se em uma selva densa e sufocante, quase ao nível do mar. Uma umidade tão densa que se pode senti-la no paladar. Em seguida, você sobe por florestas nubladas, atravessando passos de montanha verticais, onde as trilhas são pouco mais largas que seus ombros. Altitudes congelantes, onde o ar se torna rarefeito até seus pulmões queimarem. A temperatura cai 40 graus em um único dia. O terreno alterna entre lama-gelo e afloramentos rochosos. Mesmo os excursionistas modernos, com telefones via satélite e equipamentos de Gore-Tex, morrem em trilhas como essas. E de alguma forma, há 500 anos essas mulheres fizeram essa jornada, ou foram destinadas a fazê-la. Um par de objetos parou Salazar abruptamente mãe e filha enterradas próximas uma da outra. Quando a equipe analisou os isótopos presentes em seus ossos, a composição química revelou 2 histórias de vida completamente diferentes. Os ossos da mãe apresentavam uma assinatura alimentar e geográfica, enquanto os da filha apresentavam outra. Elas viveram em lugares diferentes em épocas diferentes de suas vidas, com dietas diferentes, fontes de água diferentes em mundos diferentes. A mãe cresceu se alimentando dos alimentos de uma região, respirando seu ar e bebendo de seus rios. A filha fez o mesmo em um lugar completamente diferente.
Duas mulheres ligadas por laços de sangue separadas pela geografia e reunidas na morte a 2.440 metros de altitude em uma cidadela que ninguém deveria questionar. Salazar refletiu sobre esses resultados por um longo tempo antes de registrar qualquer coisa. Não se tratava de uma migração aleatória. Era orquestrada deliberada. Essas mulheres foram levadas a Machu Picchu de propósito, transportadas por centenas de quilômetros, através de alguns dos terrenos mais inóspitos da Terra. Alguém decidiu que elas precisavam estar ali, alguém com autoridade, para mover pessoas por um império como peças em um tabuleiro de xadrez. A pergunta que ninguém no governo peruano queria abordar era brutalmente simples. Por quê? Por que levar mulheres amazônicas para uma fortaleza nas alturas? Qual foi o papel delas e o que a presença delas nos revela sobre o que Machu Picchu realmente era? Mas essa nem era a parte mais estranha, porque enquanto Salazar e Burger analisavam ossos em New Haven, alguém já estava realizando varreduras do céu. E o que encontraram fez o DNA parecer uma nota de rodapé. O que os lasers encontraram? Em 2024, Ari Karamanica e uma equipe de especialistas em sensoriamento remoto sobrevoaram com drones equipados com LiDAR áreas de Machu Picchu, onde nenhum turista jamais havia pisado. O LiDAR dispara milhões de pulsos de laser no solo e constrói mapas tridimensionais do que se encontra sob a vegetação ou solo e até mesmo rochas superficiais. Ele remove a selva como quem descasca a pele de um corpo. Ele vê o que os olhos humanos não conseguem. Os drones sobrevoaram densas encostas florestadas que circundam os famosos terraços e templos. Áreas que haviam sido classificadas por décadas como natureza selvagem, selva intocada emoldurando um sítio arqueológico conhecido. Nada para ver aqui. 12 estruturas. Foi isso que apareceu na tela de Karamanica. 12 construções e plataformas até então desconhecidas escondidas sob séculos de vegetação. Estruturas que nunca haviam aparecido em nenhum mapa, levantamento ou registro arqueológico em 500 anos de exploração. Algumas apresentavam as características reveladoras de plataformas cerimoniais. Outras pareciam residenciais administrativas. A questão não é o que eram. A questão é que estavam lá. Sempre estiveram lá e ninguém sabia. Eis o problema. As áreas onde essas estruturas foram encontradas são zonas restritas. Turistas não vão lá. A maioria dos pesquisadores não vai lá. Essas são áreas controladas pelo governo peruano proibidas para visitação há décadas. Ninguém explicou publicamente por que essas zonas foram restritas em primeiro lugar, ou por que a varredura delas nunca foi uma prioridade. 12 edifícios escondidos por 5 séculos foram encontrados em semanas em áreas onde ninguém tinha permissão para procurar. Áreas que o governo peruano manteve isoladas enquanto, como descobriríamos mais tarde silenciosamente, retomava planos para inundar todo este vale com 8 milhões de turistas por ano. E se 12 estruturas estavam escondidas logo além dos limites conhecidos, quantas mais estariam nos vales circundantes? Qual era o tamanho do complexo original? Estaríamos diante de uma única cidadela ou o centro visível de algo muito, muito maior. Guarde essa pergunta em mente porque a próxima descoberta piorou a situação. O X impossível. Em 2025, o geólogo Dr. Rualdo Menegat, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, analisava imagens de satélite quando percebeu algo nos dados geológicos sobre Machu Picchu, que o fez refazer seus modelos 3 vezes antes de acreditar. 2 grandes falhas geológicas, cada uma com aproximadamente 175 quilômetros de extensão, cruzam diretamente sob a cidadela. Não perto dela, nem adjacente, mas diretamente abaixo dela, formando um X perfeito. O ponto de interseção fica quase exatamente onde se encontra o complexo principal de templos. Para a maioria das pessoas, falhas geológicas significam uma coisa: instabilidade, terremotos, colapso. Mas quando Menegat e sua equipe realizaram simulações computacionais, mais de 1000 cenários de terremotos, em todas as magnitudes e direções imagináveis, os resultados superaram todas as expectativas. Cada simulação apresentou o mesmo resultado. A interseção dessas 2 falhas é extraordinariamente estável. As forças tectônicas opostas praticamente se anulam, criando um ponto geológico ideal, onde o solo mal se move mesmo durante eventos sísmicos significativos. Deixe-me explicar de outra forma. Os Incas construíram seu local mais sagrado no ponto mais resistente a terremotos de toda a região.
um ponto que só conseguimos identificar no século XXI com satélites em órbita e supercomputadores, e que eles encontraram no século XV sem instrumentos, sem escrita, sem nenhuma tecnologia que possamos explicar. A própria Cusco foi devastada por terremotos diversas vezes ao longo da história. Bairros coloniais inteiros foram arrasados. Igrejas desabaram, milhares morreram. Mas Machu Picchu permanece de pé há 500 anos. Nenhum dano estrutural significativo causado por atividade sísmica, jamais. Ou os Incas tiveram uma sorte impossível milagrosa ao escolherem esse local perfeito dentre milhares de possíveis pontos nas montanhas, ou eles sabiam algo sobre o solo sob seus pés que só agora estamos descobrindo. E tem mais. Quando Menegad publicou o artigo, o governo peruano não disse nada. Nenhuma resposta, nenhum reconhecimento, silêncio total. O mesmo silêncio que demonstraram em relação às descobertas de DNA. O mesmo silêncio que demonstrariam em relação a todas as descobertas subsequentes. E esse padrão de silêncio vai importar muito mais daqui a alguns minutos, porque a surpresa geológica está ligada a algo que os engenheiros vêm documentando discretamente há anos. Algo enterrado ainda mais fundo. A cidade sob a cidade. Quando os engenheiros modernos começaram a estudar a construção de Machu Picchu em detalhes, fizeram uma descoberta que ainda não foi totalmente assimilada pela maioria das pessoas. O que os turistas fotografam, os terraços, os templos, as vistas icônicas dos cartões postais representa cerca de 40% da engenharia real. Talvez menos. 60% de Machu Picchu existe no subsolo. Pense nisso. Mais da metade de um dos sítios arqueológicos mais famosos do planeta é invisível enterrada sob seus pés, quando você está naquele mirante famoso. Quando as equipes de escavação cavaram 2 metros abaixo dos terraços visíveis, encontraram uma elaborada infraestrutura subterrânea. Sistemas de drenagem, redes de fundações, muros de contenção, canais de água esculpidos em pedra. Uma cidade inteira de engenharia escondida sob aquela que o mundo inteiro pensa conhecer. Os terraços que os turistas admiram não são apenas plataformas agrícolas. São as pontas visíveis de um sistema gigantesco que controla o fluxo de água, previne a erosão e estabiliza a própria montanha contra os terremotos que essas falhas deveriam produzir. Remova o cartão postal e você encontrará camada após camada de genialidade invisível. A rede de drenagem por si só seria impressionante para os padrões modernos da engenharia civil. A água que entra no ponto mais alto é canalizada por condutos revestidos de pedra, redistribuída por dezenas de terraços, filtrada por camadas de cascalho cuidadosamente graduadas e expelida, na base da montanha, em riachos controlados. Zero acúmulo de água, zero erosão, zero falhas estruturais por 500 anos. Através de monções, terremotos e séculos de negligência, após o colapso do Império Inca, essa infraestrutura invisível foi construída sem ferramentas de ferro, sem rodas, sem argamassa entre as pedras precisamente encaixadas e ainda funciona até hoje. Enquanto você assiste a este vídeo, antigos sistemas de drenagem incas gerenciam a água da chuva em uma montanha peruana com mais eficiência do que a maioria das cidades modernas gerencia suas águas pluviais. Engenheiros que estudaram o sistema dizem que ele rivaliza com qualquer coisa construída no último século. Alguns dizem que o supera, mas aqui está o ponto principal. A precisão não parou no subsolo. No ponto mais alto de Machu Picchu, encontra-se um pilar de granito esculpido chamado Intihuatana. O nome se traduz como o lugar onde o sol está amarrado. Por décadas, os arqueólogos o trataram como decoração cerimonial, um objeto ritual interessante, mas não funcional, algo para fotografar e seguir em frente. Então alguém decidiu medi-la com precisão usando satélites GPS, e o que descobriram mudou completamente a conversa. A pedra de Intihuatana está alinhada com uma precisão de 3 graus, em relação ao norte verdadeiro, não ao norte magnético, que varia com o tempo e muda ao longo dos séculos, mas sim ao norte geográfico verdadeiro, o polo de rotação do planeta. Esta única pedra esculpida funciona como um calendário solar, marcando solstícios e equinócios com uma precisão de até 15 minutos ano após ano, século após século, sem ajustes, sem recalibração, sem qualquer tipo de manutenção. O nível de precisão astronômica codificado nesta peça de granito corresponde aos padrões usados hoje para a calibração de satélites modernos há 500 anos. A 2.440 metros de altitude, esculpida com ferramentas manuais em granito bruto por pessoas que supostamente não tinham telescópios, instrumentos de precisão ou qualquer conhecimento de matemática avançada que conhecemos. Então, tente absorver tudo isso ao mesmo tempo. Posicionamento à prova de terremotos em um ponto geológico invisível.
60% do sítio ainda enterrado. 12 estruturas desconhecidas encontradas em zonas restritas. Evidências de DNA de uma população multiétnica deliberadamente reunida em todo um império. E um alinhamento astronômico que rivaliza com a tecnologia moderna. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é a óbvia. Quanto de Machu Picchu foi realmente descoberto? 10%? 20%? O que mais está enterrado sob aquela montanha? Se você está fazendo as mesmas conexões que eu, já sabe que isso não fecha, assine o Stellar Insights. Eu abordo as descobertas e as decisões por trás delas toda semana, porque o que acontece a seguir é onde a linha do tempo se rompe. 3 semanas da proteção à destruição. Janeiro de 2026. O Ministério da Cultura do Peru aprova um plano diretor para a proteção de Machu Picchu. Diretrizes de conservação, gestão de visitantes e preservação. Metas que se estendem até 2046. 20 anos de gestão cuidadosa. No papel, exatamente o que todos os cientistas exigiam. 3 semanas depois, em fevereiro de 2026, o Peru aprova a construção do Aeroporto Internacional de Chinchero. 3 semanas de protegido a inundado. Ora, indícios disso vinham se acumulando há anos. Mesmo enquanto o LIDAR escaneava zonas restritas, mesmo enquanto Menegat publicava descobertas geológicas, o governo peruano discretamente reativava um projeto aeroportuário que estava paralisado há 15 anos. Investigações de corrupção ligadas à gigante brasileira da construção civil, Odebrecht, haviam congelado os contratos. Bilhões desapareceram em subornos em 12 países. Presidentes caíram. Autoridades foram presas. O aeroporto de Chinchero ficou soterrado em meio a esse desastre. Mas, no início de 2026, o projeto não apenas retornou como foi acelerado. A meta é que esteja operacional até o final de 2027. 18 meses da aprovação ao primeiro pouso de aviões. Capacidade projetada 8 milhões de visitantes por ano. Isso representa um aumento de aproximadamente 200% em relação aos níveis atuais. Canalizados por um vale que já sofre com problemas de infraestrutura, água e esgoto. E a pista do aeroporto está sendo construída diretamente sobre os terraços agrícolas incas de 600 anos em Chinchero. Estas não são ruínas, são terraços em funcionamento, com 6 séculos de existência e ainda ativos. A irrigação continua. O sistema de drenagem funciona perfeitamente. A estrutura de engenharia se mantém firme sem necessidade de reparos. A mesma tradição de engenharia que construiu os sistemas subterrâneos de Machu Picchu. As mesmas técnicas de construção. A mesma precisão quase impossível. Mas eis o detalhe que deveria lhe causar espanto. O estudo de capacidade, o relatório oficial que determina se a região pode suportar de forma sustentável 8 milhões de visitantes, só deverá ser concluído em setembro de 2026, 7 meses após a aprovação do aeroporto. Aprovaram o aeroporto antes do estudo, que determinaria sua viabilidade. O relatório será divulgado em setembro. Quase certamente confirmará a conclusão de todas as avaliações independentes já existentes. O Vale Sagrado simplesmente não comporta esse volume de turistas. Sistemas de água-estradas, gestão de resíduos, preservação arqueológica. Absolutamente nada disso é viável em larga escala. E o aeroporto será inaugurado mesmo assim. A decisão foi tomada antes da existência dos dados. 8 milhões de turistas por ano geram receita em todos os níveis: companhias aéreas, hotéis, transporte, concessões, impostos. Esse dinheiro não vai para os arqueólogos, não financia a preservação. Vai para as mesmas redes que controlam os contratos de infraestrutura peruana há décadas. Siga o dinheiro. Ele sempre revela quem se beneficia e quem decide. E os cientistas, eles não ficaram calados. O Dr. Salazar, pesquisadores de Cambridge e instituições arqueológicas japonesas todos publicaram alertas. O tráfego de pedestres, a vibração, a umidade e a construção associados ao turismo de massa nessa escala representam ameaças diretas e mensuráveis à infraestrutura subterrânea que sobreviveu por 500 anos. Qual a resposta do Peru? Silêncio. Sem réplicas, sem contra-argumentos, sem qualquer análise de um único dado. Apenas silêncio e um cronograma de construção. De um lado, há pesquisas revisadas por pares evidências de DNA, mapeamento LIDAR, modelagem geológica e 5 séculos de comprovação estrutural. Do outro, há projeções de receita e um projeto de pista de pouso, e os terraços que estão prestes a pavimentar. Uma vez que desapareçam o laboratório vivo para entender como os sistemas subterrâneos de Machu Picchu foram construídos, desaparecerá com eles para sempre. O que eles não querem que seja estudado. Então é aqui que estamos, e preciso que vocês entendam isso claramente.
Cientistas passaram 5 anos desvendando o que Machu Picchu realmente é. Não um palácio de férias para um imperador, nem um retiro cerimonial, mas sim um centro nevrálgico de um império. Geneticamente diverso, geologicamente perfeito, construído sobre um X invisível, que só foi encontrado com o auxílio de satélites. 60% enterrado, alinhado com as estrelas com uma precisão de 3 graus. Um sítio arqueológico tão precisamente construído que seu sistema hidráulico ainda funciona após 5 séculos. E suas fundações resistem a terremotos que arrasaram cidades modernas construídas com aço e concreto. E agora, depois de cada escaneamento revelar sua complexidade inimaginável, depois de cada estudo comprovar a fragilidade do ecossistema ao seu redor, depois de cada evidência apontar para algo muito mais significativo do que um destino turístico, o Peru corre para abrir as comportas. Não com cuidado, não gradualmente, em apenas 18 meses. O relatório de capacidade será divulgado em setembro de 2026. E 6. O aeroporto será inaugurado no final de 2027. Mas eis a questão que não me sai da cabeça. E vou dizê-la porque ninguém mais o fará. E se isto não tiver nada a ver com turismo? E se as varreduras revelarem algo que certas pessoas não querem que seja estudado, com cuidado publicamente e de forma independente? E se o que está no subsolo, o que se esconde nessas zonas restritas, o que essas 12 estruturas realmente contêm, for mais valioso de ser controlado do que compreendido? E se alguém analisasse esses dados e visse não um patrimônio histórico, mas um ativo? Não estou falando de conspiração. Estou dizendo que a cronologia não faz sentido a menos que se leve em conta o que essas descobertas ameaçam. 15 anos de nada, silêncio absoluto, nenhuma paz sequer cavada. Depois, 5 anos de revelações que comprovam que o sítio é ordens de magnitude mais significativo e mais frágil do que qualquer um imaginava. E de repente, com urgência, um projeto aeroportuário que ficou parado por uma década e meia precisa ser concluído em 18 meses. Logo depois que cientistas comprovaram que há muito mais enterrado sob aquela montanha do que qualquer um imaginava. Logo depois que os dados mostraram que apenas arranhamos a superfície do que existe lá embaixo. Dr. Meneghat publicou o 10º Geológico Silêncio de Lima. O LIDAR de Caramanica encontrou 12 estruturas em zonas restritas silêncio. O DNA de Salazar destruiu a teoria do retiro real e provou que Machu Picchu era um centro multiétnico de poder imperial deliberadamente construído. Silêncio. E então, 3 semanas após a assinatura de um plano de proteção de 20 anos, as escavadeiras receberam sinal verde. Em setembro de 2026, o relatório de capacidade será divulgado. Isso mudará alguma coisa. Ou a decisão já estava tomada há anos em salas onde o dinheiro fala mais alto do que 5 séculos de provas. Assine o Stellar Insights porque essa história está se desenrolando mais rápido do que qualquer um esperava. E algo me diz que ainda não vimos o pior. A contagem regressiva começou. E Machu Picchu, a cidade impossível, construída sobre o X impossível, com mais da metade de seus segredos ainda enterrados na escuridão sob uma montanha que nunca deveria tê-los revelado, está ficando sem tempo.